ridículos, PCO! Vocês são ridículos! Vocês são ridículos, PCO! Vocês estão jogando jogo de quem? Vocês estão fazendo jogo de quem, caralho? Essa bandeira! Solta essa bandeira! Essa bandeira não é sua! PCO ridículo! PCO ridículo! PCO ridículo! Para, golpista! PCO ridículo! A nossa bandeira sempre será vermelha. A nossa bandeira. A nossa bandeira. A nossa bandeira sempre será vermelha.
quebra essa porra toda. Partidos de esquerda mais uma vez foram às ruas no último sábado, dia 3 de julho. Declarando seu repúdio ao governo de Jair Messias Bolsonaro, partidos como o PSDB, PT, PSOL, PCO, PSB, PCdoB depredaram empresas privadas, universidades e causaram ferimentos graves em manifestantes e em policiais. Mais de 600 policiais militares foram convocados urgentemente para a Avenida Paulista, em São Paulo, com o objetivo de conter os vândalos. Na mesma manifestação, foram realizados boletins de ocorrência referentes a furtos de celulares e de carteiras. Alguns carros e motos que estavam próximos à manifestação foram depredados. Participavam do protesto. Então, esses policiais faziam a segurança, acompanhavam a manifestação, houve um reforço no policiamento, como tem acontecido, para garantir a segurança de todo mundo, e você está vendo aí, então, esse momento de embate. Quem tem informações para a gente é a Rosana Cerqueira. Diga, Rosana, onde exatamente está acontecendo isso? Tu viu ali a estação Higienópolis, é isso? É em Higienópolis que está esse momento de tensão, confronto? Isso, chama Higienópolis, ali é quase o bairro de Higienópolis, sim, mas é ali no finalzinho da Consolação, viu, Leila? Finalzinho da Consolação, já onde ocorre isso, a gente registrou mais cedo a depredação de uma agência bancária um pouco mais acima, e agora esse confronto aí entre os policiais militares, ali até inclusive me parecem um pouco acuados ali na agência, tentando resistir a esse grupo, repito, um grupo isolado, porque, como você disse, nós tivemos horas e horas de manifestação absolutamente tranquila, e agora na descida da Consolação é que a gente vê isso. Vimos policiais usando bombas de efeito moral, tentando conter esses atos que ocorrem ali na Consolação, e agora é uma estação do metrô, onde nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo. Imagens que estão sendo registradas pelos nossos cinegrafistas que estão aí em solo, André Mantegui e também Abraão Cruz, mostrando essas imagens. Agora a gente ouve as sirenes, olha, chegando o reforço policial nitidamente, e usaram sim bombas de efeito moral, e a gente pode ver aí a destruição da porta de entrada dessa estação ali no finalzinho da Consolação, estação Mackenzie, se não me engano também, viu? Que fica nessa... E acabou em vandalismo a manifestação organizada por sindicatos e partidos da oposição para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Pontos de ônibus foram depredados, além de uma agência bancária, uma concessionária e um dos prédios da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Um policial ficou ferido. Novamente, muitos vestiam vermelho e empunhavam bandeiras de partidos da chamada esquerda. Havia também cartazes pedindo a volta de Lula ao poder. Militantes do Partido da Causa Operária atiraram ovos e tomates no grupo do PSDB no protesto na Avenida Paulista. Os tucanos foram lá pedir o impeachment de Bolsonaro. A confusão levou à interrupção da passeata por alguns minutos. Temos as imagens aqui. Então, as imagens ali do momento do confronto entre os militantes do PCO e do PSDB no protesto de sábado aqui na Avenida Paulista. Começo com você, Fiuza, o que nos diz aí do ato em si e também dessa presença aí, dessa passagem do PSDB pelo ato e da resposta que houve na sequência. Olha, se você lê hoje a imprensa brasileira, a maior parte dos outrora gloriosos veículos de comunicação, você depreende que a saída democrática para o Brasil é porrada e Lula. Né? Essa é a saída democrática para o Brasil, porrada e Lula. Né? Violência e ladruagem, né? Porque eram as palavras de ordem, é o que nós estamos vendo. Né? Eu quero dizer mais uma vez, né?
aqui nesse programa, e eu sempre que procuro falar desse assunto, eu faço essa distinção. A gente não está discutindo ideologia nenhuma aqui. A gente está discutindo a possibilidade de um país seguir democraticamente, sem os clubinhos que tomam conta dos privilégios para si, com reformas desburocratizantes e inclusivas. A gente está discutindo isso. E isso, como estávamos falando no comentário anterior, não aparece no discurso, no posicionamento daqueles que se dizem oposição. Discutir se essas reformas são ok, se essa agenda está ok, discutir com responsabilidade também a crise sanitária, né? Discutir a questão das restrições colocadas, né? Nada disso é discutido, são só palavras de ordem sobre palavras de ordem. E nós sabemos, então, que esse ambiente, né, a gente criticava agora essa tomada de posição do Partido Novo, né? Isso não é porque a gente não gosta do Partido Novo, isso não é porque a gente quer que não haja oposição, é o contrário. O Partido Novo, pela sua indumentária, seria credenciado para fazer a melhor oposição possível, se ele fosse real, né? Se essa ideia desse Partido Novo, dos liberais, que são o novo, né? Contra a velha política, que tem independência, que não tem rabo preso com as raposas, o que eles deviam estar fazendo hoje era isso. Era nos encher os olhos com uma candidatura boa de oposição, que a gente ia aplaudir de pé. É isso que faz uma democracia, boas opções. Eles não fazem nada disso. Nenhum deles está comprometido com nenhuma consistência. A gente já viu aí, a gente tem visto, e é lamentável, porque o país precisa de forças de oposição com alguma consistência. Onde é que isso vai dar? Né? Quer dizer, se aqueles que supostamente deveriam fazer oposição estão fazendo só proselitismo, demagogia, né? Estão numa trincheira hipócrita, construindo inimigos, né? Isso não acaba bem. Isso não acaba bem, porque eles não querem a democracia. Eles recusaram a democracia, recusaram o resultado eleitoral, isso se viu desde antes da pandemia, né? Olha, eu não estou falando desses casca de ferida aí, não, de mortadela, sindicato não sei o que, partido não sei o que lá. Eu estou falando de boa parte da elite educada brasileira, que ficou fingindo ali, né, sancionando teses de que a eleição foi manipulada no WhatsApp. Vimos ou não vimos isso? Eu não digo isso com nenhum sabor, não. Isso é frustrante, isso é decepcionante, né? Isso faz a gente andar lá para trás. A gente não tinha que estar comentando nada disso aqui, né? A gente tinha que estar comentando coisas muito mais importantes, né? Como sair dos grandes desafios, como reconstruir um país depois de uma roubalheira. Não é permitido. Agora, aparecem esses personagens. Eu gostei muito de uma imagem que o Bernardi usou no comentário anterior, de que parece que o STF, que virou um partido de oposição também, o que é outro sinal, né, de pouca saúde nessa democracia, parece que o STF fica forçando o presidente para calçar o coturno. Eu gostei dessa imagem. Parece que todos esses estão tentando isso, né? É fustigar, é desestabilizar, é atentar. E aí eu digo a vocês, não é contra um presidente, não é contra um político ou um governo. Isso está sendo feito contra a civilização, contra a sociedade brasileira, né? Depredação, né? Sancionada por uma elite intelectual, uma parte de uma elite intelectual que mente, que diz que foi tudo bem, né? Que é o ato contra um negócio, quer dizer, sinais trocados, a gente não precisa cansar a beleza do nosso ouvinte, do nosso espectador. Sinais trocados, perigosamente trocados, né, com esta caricatura patética de que a saída é a violência e a ladruagem, porque é isso, depredação, como se isso fosse libertário, libertador, e a apologia ao Lula. Então, a gente fica achando mesmo que, dessa maneira, não tem concorrência eleitoral. Não tem competitividade eleitoral, o que é dramático. Agora,
Os que sabem que não tem estão querendo ver um jeitinho de criar artificialmente essa competitividade, e esse é o grande perigo atualmente no Brasil. Oceana. Bom, a gente ler ali, né, no nosso GC, ato contra Bolsonaro acaba em vandalismo, né? Isso ou é pleonasmo, ou é redundância, ou os dois, porque ultimamente a gente não vê nenhuma, a gente fala isso aqui já há algum tempo, não existe, como em toda democracia saudável deveria ter, uma oposição firme, uma oposição que vigia, uma oposição que policia, que critica, que propõe resultados, que propõe soluções, que vota de acordo com o que a sociedade precisa e não com o projeto de poder apenas da oposição. E a gente não tem isso. Infelizmente, não temos isso. A gente tem uma oposição sedenta por poder, saiu do poder numa eleição histórica, numa eleição que trouxe muitas vozes aí que estavam caladas, colocou o povo para falar através das redes sociais, através do WhatsApp, batendo ali na porta virtual de cada parlamentar, cobrando atitudes propositivas no Congresso, atitudes e medidas e reformas. Nós tivemos passeatas por todo o Brasil aí, enaltecendo um ministro da Economia e pedindo uma reforma nada popular, mas que era extremamente importante para a nossa saúde fiscal. O que é impressionante, alguns pontos, Vitor, o silêncio da imprensa em relação ao que a gente viu, as imagens que vimos do último sábado, e aqueles que tocaram no ponto, a imprensa militante, como Augusto fala, a velha imprensa, e agora acho que a gente pode falar a velha imprensa e agora militante. Alguns não tocaram no assunto e outros disseram o seguinte: o que são algumas janelas quebradas, algumas vidraças quebradas, diante do que a democracia precisa para ser protegida. Que democracia? Democracia conduzida por movimentos como o da Antifa, por exemplo, que vimos aqui nos Estados Unidos ao longo de todo o ano de 2020, várias cidades americanas sendo queimadas, literalmente, bairros inteiros aí sendo queimados, bairros pobres que precisam ainda de apoio governamental, mas não, que são usados exatamente no meio dessa massa de manobra aí política de um projeto de poder muito grande. Destruição do erário público e do erário privado. Isso aí a gente vimos também jornalistas comparando. Mas nas manifestações a favor do presidente Bolsonaro, foram manifestações até antidemocráticas. Temos aí, né, o inquérito dos atos antidemocráticos, porque meia dúzia ali de gatos pingados pediram o fechamento do Congresso ou do STF, porque meia dúzia pediram, e aí vem, né, a liberdade de expressão deles poderem, a gente pode e deve não concordar com esse tipo de fala, mas a liberdade de expressão, ela precisa existir. Mas pegaram essa meia dúzia de gatos pingados e colocaram como se fosse o grande aglomerado, o ponto central das manifestações do presidente Jair Bolsonaro. E agora, no sábado, querem inverter. Não, mas foram apenas meia dúzia que quebraram, não é bem assim. E a gente viu que foi muito, muito além disso. Vitor, para finalizar, a eleição de 2018 foi histórica e a pandemia também foi histórica numa maneira que ela colocou máscaras em todos nós, mas ela arrancou as máscaras de muita gente. E para quem não sabia, para quem não entendia o que era o PSDB e, infelizmente, o Novo, agora as máscaras estão no chão. Bernardi. Vamos lá. Olha, eu acho que essa manifestação de sábado foi, na verdade, o terceiro Mortadela Day. Porque nós tivemos uma tarde de farta distribuição de mortadela e talvez tenha faltado mortadela para alguns desses cidadãos que foram lá para a porta do Mackenzie fazer uma barbárie. Pergunta lá para o pessoal do Mackenzie, para o segurança do metrô, acha que foi só meia dúzia de pessoas. O que eu acho
O que eu vejo nisso tudo é que nós temos no Brasil uma pintura de uma democracia artificial. O que se pinta é um quadro de uma democracia artificializada. Uma democracia que isto é um ato democrático. Mas quando a gente vê uma mãe passeando com o filho no colo, com a bandeira do Brasil nas costas, este é um ato antidemocrático. Então nós vivemos hoje uma sociedade doentia. Uma sociedade que vê o bem mal e o mal o bem. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós vamos chegar com essa situação? E eu me deparei, Vitor, no final de semana, lendo uma grande colunista de um jornal importante do Brasil, e ela disse que o jornalismo profissional independente. Jornalismo profissional independente. É isso que nós temos hoje. Nós temos um jornalismo que não depende mais de verba do governo. Então ele é independente. Não depende mais dos bilhões do meu dinheiro público. Por isso que nós temos um jornalismo independente hoje. E é isso aí, esse jornalismo independente não gasta ou não para de gastar salivas e pedradas para um governo que tem sido austero com as contas públicas, com um governo que tem sido responsável. Está aí os índices de crescimento, estão aí os dados, né, de recuperação da economia em plena pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia de credibilidade. Isto sim, é uma pandemia de credibilidade em que a própria imprensa, me parece, que é uma das que mais está doente. Algo mais, Ana? 2 pontos apenas que eu queria acrescentar, Vitor. Os mesmos que gritam fascista para esse governo, eles estavam com faixas enaltecendo Getúlio Vargas no sábado. Falta um pouquinho aí de caminho histórico, né, para essa gente. E outro ponto importante, fala-se tanto aí nos atos antidemocráticos, eu não sei o que aconteceu, talvez o Bernardo Fiuza, mesmo você, Vitor, vocês possam refrescar aqui a minha memória. Mas o que aconteceu com aquele vandalismo contra o prédio da ministra Carmen Lúcia, que praticamente cobriram o prédio com tinta vermelha, representando ali sangue, com palavras horríveis escritas na rua, em frente ao prédio. O que aconteceu? Isso não é ato antidemocrático? E uma pergunta ao ministro aí, deixo uma pergunta ao ministro Alexandre de Moraes. A gente vai começar a investigar, haverá algum inquérito em relação a essas manifestações nada democráticas de sábado, ou vai ficar por isso mesmo? Consegue ajudar a Ana, Bernardi? Olha, Ana, eu vou responder a tua pergunta. A tinta era vermelha. Então, com tinta vermelha, mal algum chegará à sua tenda. Sabe, na verdade, o que nós temos é uma grande palhaçada. Porque uma tinta vermelha poderia muito bem maquiar. A propósito, as mulheres sabem, né? Numa roupa, se a mulher quer colocar uma roupa que não apareça o sutiã, ela tem que usar um sutiã vermelho e aí ela coloca uma camisa branca por cima. É o jogo da cor. Então o vermelho pode ser muito bem maquiado com uma corzinha branca. O que a Bíblia fala de sepulcro caiado. É aquele túmulo que tem um morto lá dentro, mas ele está muito bem pintadinho. Eu sou um ex-cara pintada que manifestou na esquerda toda a sua indignação de uma geração e militou não somente na UJS, como também no PCdoB, até o ponto em que viu a quantidade de coisas erradas que haviam por dentro dessas instituições. Então o que eu vou falar aqui não são somente minhas percepções, mas também são várias leituras de alguém que estava do lado de lá há muitos anos atrás e que, de certa forma, até se envergonha disso. Mas ok, como você já percebeu aqui no meu vídeo, eles fazem muitas menções a figuras do comunismo e eu creio que você também notou que a cor vermelha ela é predominante. Uma diferença que houve nessa manifestação é que eles estão tentando trazer algum ar de patriotismo. Tem algumas bandeiras verde e amarela e eles estão usando o verde e amarelo, que era uma coisa que até bem pouco tempo atrás eles não faziam. Mas mesmo assim, eles não conseguiram diluir o tanto de vermelho e de amarelo, o tanto de foice e de martelo que você tinha dentro dessa manifestação. Uma coisa que você deve ter observado também é a quantidade de jovem militante. E note
não são jovens militantes que estão aí de uma forma aleatória. Mais uma vez, o movimento estudantil, a UMES, a UBS, a UESP e outras entidades são a bucha de canhão, são a massa de manobra mor, são a militância coordenada e organizada que enche essas passeatas. E vamos convir que o tanto de dinheiro que o PT roubou não ia ter somente um apartamento do Gedel. Devem ter vários bunkers lotadinhos de dinheiro, prontos para vir à tona, para trazer essa militância mortadela paga, para pagar. Ou você acha que bandeira, que carro de som são de empresas de pessoas com essa consciência política alinhada com a esquerda? Não, meu querido, é gasto muita grana. Um estandarte como esse aí custa um baita dinheiro para ser feito. Tem gente que toca nesses negócios e custa. Ou aquele carro de som, enfim. Tudo que você está vendo aqui custou dinheiro. E quem que você acha que está pagando isso? Ou cada militante comprou sua bandeira? Também não. Tem alguém, tem uma indústria que está pagando por isso. E deixa eu te contar, foi você que pagou. Sabe aquele dinheiro que foi desviado do Brasil por 14 anos? Pois é, ele tá louquinho para voltar. Esses caras esconderam o dinheiro em apartamentos, em bunkers, como aquele do Gedel que foi descoberto. E aí você pode ver as entidades nessa bandeira que estão a fim de mudar o Brasil. Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista Brasileiro, que deu origem ao PCdoB, que deu origem ao PPS, que depois virou Cidadania, mas isso é uma outra história. E essa juventude, cara, usa umas táticas do tipo que a gente usava lá na minha época. Você pode ver que eles já estão posicionados em fila e a distribuição em toda a Avenida Paulista foi de uma forma a ocupar os espaços. Então, havia uma coordenação andando para cima e para baixo, ocupando os espaços, com fila e com bandeira. E essa galera que falou que era genocida quem fazia evento e tal, e disse tanto a respeito do distanciamento social, como você pode ver, não está havendo nenhum distanciamento social, não tem ninguém medindo temperatura, e os caras estão aí sem usar um alquinho nem nada. Ou seja, a hipocrisia reina como de costume na esquerda. O mais incrível é ver tanto jovem com tanta instrução acreditando nessas mentiras que eram contadas já no meu tempo, de que socialismo ou barbárie. Parece piada, né? Porque basta estudar um pouquinho de história para saber que socialismo, comunismo e barbárie são as mesmas coisas. Uma outra coisa também que estava presente é o MST, o MTST, com seus garotinhos de celular caro, lindos, loiros, de família, garotinhos de olhos azuis, muito bem cuidados, bonitinhos, que militam no movimento dos trabalhadores sem terra. Ou você acha mesmo que esse lourinho um dia já pegou numa enxada? Eu e você sabemos que não, e a maioria são estudantes, porque os estudantes é quem são a massa de manobra, a bucha desse tipo de movimento, orientados por gente mais velha, por sindicalistas, por professores muitas vezes mal intencionados. Eles são a linha de frente que faz com que os policiais que tentam manter a lei e a ordem não se sintam confortáveis, digamos assim, em reprimir uma manifestação dessa como deve. Afinal de contas, se um policial der uma cacetada num gurizinho desse, ele é matéria de jornais internacionais. Já se o gurizinho tacar o coquetel Molotov, ele é só um menino revolucionário de classe média alta que foi criado dentro do seu condomínio, ganhou o seu iPhone e agora vem para mudar o mundo. Como você observou, muitos desses movimentos são movimentos ligados ao movimento estudantil, são questões altamente organizadas. E eu vou dizer para você que, assim como eu, não compactua com a ideia de ter o Brasil e a nossa bandeira vermelha e vai defender o verde e amarelo, custe o que custar. Eu estou fazendo esse vídeo para que você veja que os caras não têm a menor vergonha de ostentar o vermelho deles, o comunismo, o socialismo deles na nossa cara. E se você está achando que bastou eleger um presidente para mudar o Brasil, você está muito enganado. Porque se nós ficarmos deitados em berço esplêndido, com a Suprema Corte,
o legislativo e esses canalhas que estão aí querendo fazer com que o sistema de toma lá da cá volte urgentemente, querido, ter mudado algo na eleição de 2018 não vai ter valido de nada. E vou até te dizer mais, esse pessoal aí, se voltar ao poder, se prepare. Se prepare porque eles vão voltar com força para não cometer o mesmo erro 2 vezes. E por onde o comunismo passa, ele deixa um rastro de miséria e morte. E é isso que esses caras querem. E hoje eles já não têm mais nem vergonha de esconder aquilo que eles são e aquilo que eles pensam. E eles querem que você se envergonhe de ser quem você é e de defender as suas ideias. E eu sinceramente acredito que você agora vendo isso e vendo que esses comunas, esse pessoal de vermelho querem realmente tomar o poder, você não vai ficar aí parado, de braços cruzados, sem fazer nada. Então eu te convido, assim como eu, fazer alguma coisa e defender o Brasil verde e amarelo dessa invasão vermelha. Da sua fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação.